Olá! Bem-vindos a essa atividade online realizada pela Fundação Logosófica de Florianópolis. Meu nome é Luísa Finger Martins, sou arquiteta e estudante de Logosofia desde 2010. O tema da palestra de hoje é a paz. Quando pensamos nesse termo paz, o que surge em nossas mentes? O que essa palavra me sugere? Talvez, em vista dos acontecimentos recentes, surja na mente a imagem da guerra, seu contraponto, e surja também todos os esforços e votos para que ela se estabeleça dentro do nosso planeta. Que grande aspiração é a paz para a humanidade, não? E de quem é a responsabilidade para que essa aspiração se torne uma realidade? Quem vai fazer desse mundo um mundo de paz? Na atividade de hoje, os estudantes Bruno Kossatz, engenheiro, e Fernanda Prazeres, internacionalista, compartilharão conosco suas investigações revisando o conceito de paz. Através de observações da realidade que os rodeiam, da realidade de suas vidas, guiados pelo método logosófico, será possível examinar esse conceito com mais consciência para a gente se inspirar. Aproveitem! Obrigada, Luísa, pela apresentação. Bem, quando eu era ainda jovem, eu tive gratas oportunidades de conhecer muitas outras culturas, muito diferente do que a gente vive aqui no Brasil. E nessas vivências no exterior, eu pude entender muito sobre como diferentes histórias e costumes se traduzem em condutas, crenças e manifestações sociais diferentes. E cursando relações internacionais na universidade, essas evidências do diferente ficavam cada vez mais nítidas. Mas uma pergunta fundamental, que eu sempre me fiz desde criança, permanecia sem resposta. O que é comum a todos os seres humanos? O que é essa essência da humanidade que transcende o tempo, a geografia e a cultura? Quais anseios, desejos e aspirações nos fazem humanos? A logosofia ensina que a existência de cada pessoa no mundo tem como finalidade dois grandes objetivos. O primeiro é a busca pela perfeição. E o segundo é ser um verdadeiro servidor da humanidade. Mas o que é ser perfeito? Não é? Grande essa palavra. Eu tenho aprendido que a configuração da perfeição a que o homem aspira, ela é composta por 3 elementos: a paz, a felicidade e a sabedoria. Olhando para mim mesma e para as pessoas com quem eu convivi ao longo da minha trajetória de vida, isso me parece bastante verdadeiro. Você deseja essas 3 coisas para si mesmo? Sabe, eu me pergunto o que eu faço diariamente para me aproximar dessas 3 grandes aspirações humanas. Vocês já se perguntaram isso? Uma delas sempre foi tema de muito estudo para mim, até pela minha especialização acadêmica. É a paz. E o que é a paz? Esse é um tema tão grande que ele é estudado há séculos pelo homem, né? E faz parte da vida da humanidade desde que se tem registro. Então, por onde começamos essa busca? De onde vem a paz? Será que ela é a ausência de conflitos e discussões? Ou é algo que é alcançado mediante o esforço? O Bruno tem uma história muito interessante sobre como ele observa isso no dia a dia dele. Olá, tudo bem?
Como já fui apresentado, meu nome é Bruno e hoje estou muito feliz em estar presente nessa atividade, junto com a Fernanda, falando um pouco sobre logosofia e sobre o que eu venho descobrindo e aprendendo com os meus estudos. Muito interessante esses conceitos que a Fernanda nos trouxe sobre a paz. Mas, neste caso, o que eu posso fazer no meu dia a dia para cultivar a paz? Gostaria de compartilhar uma vivência sobre este assunto, e acho que muitos aqui já passaram e já experimentaram isso. Alguma vez você já passou pela situação de estar em um engarrafamento e algum carro que não estava na fila correta tentou entrar na sua frente? Naquele instante, o que se passou dentro de você? Qual foi a sua reação? Quais pensamentos ocorreram? Será que aconteceu algum pensamento de raiva? De impaciência? Ou deixo ele entrar, podendo ser gentil? Ou você pensou, ele está dando uma desperto para ganhar tempo? Ou então está desrespeitando a mim e a todos os demais? Qual seria a conduta, a decisão correta a tomar frente a essa situação? Difícil responder, né? E você, já cometeu algum erro no trânsito? Sim? Não? Talvez? Certa vez, eu estava andando em uma estrada de 2 pistas e logo à frente se afunilou para apenas uma. De repente, um carro que estava do meu lado acelerou rapidamente e entrou na minha frente de forma até perigosa. Assim, muitos daqueles pensamentos que mencionei acima dominaram a minha mente e a minha reação foi de buzinar e discutir com o motorista. Diante dessa situação desagradável do trânsito, frente aos erros dos outros, eu me pergunto, eu já cometi alguma vez aquele mesmo erro? Mesmo que de forma diferente? Será que em algum momento da minha vida já furei a fila? Por estar com pressa? Será que já tentei entrar na frente do outro, muitas vezes por não estar atento ao trânsito? Certa vez, eu estava super atrasado para uma reunião de trabalho e a pressão do tempo fez com que eu andasse de forma inadequada, cortando a frente de muitos carros e cometendo algumas infrações de trânsito. Em outro momento, eu transitava numa marginal de uma importante BR, que são aquelas pistas paralelas à estrada principal, dirigindo na pista da esquerda e de repente, por total desatenção da minha parte, fui descobrir que, para seguir em frente, eu teria que pegar a pista da direita. Desta forma, tive que cortar a enorme fila de carros ao meu lado, praticamente na frente de todo mundo. O que será que passou na mente daqueles motoristas quando me viram fazer aquilo? No entanto, por diversas vezes deixei motoristas cortar na minha frente e gentilmente dei passagem a eles. O fato de eu pensar e meditar um pouco sobre essas perguntas faz com que eu julgue menos as atitudes dos outros e me ajuda a controlar e friar os pensamentos de impaciência, aqueles pensamentos de impulsividade, de raiva, pensamentos que sempre prejudicam minha calma e minha serenidade. Que força é essa que ocorre dentro de nós, que nos faz agir desse jeito? De forma impulsiva, em dizer e fazer coisas que depois nos arrependemos? De onde vêm esses pensamentos? E como eles atuam? Nós os conhecemos de verdade? Será que o dominamos? E essa mesma força que atua muitas vezes para nos fazer o mal, será que da mesma forma tem uma outra que nos guia para fazer o bem, mesmo em situações difíceis?
Bem, eu também vivi algo que me ajudou a me aprofundar no estudo desse tema. Faz alguns anos eu fui convidada a participar de uma nova iniciativa dentro da empresa em que eu já trabalhava. E por isso eu passei a trabalhar com um novo grupo de pessoas que se juntaram a nós, né, pessoas de fora da empresa, para realizar aquele projeto. E eu logo notei que eles tinham uma forma meio diferente de fazer as coisas. E vendo isso, minha primeira iniciativa foi adotar a postura de ajudá-los a conhecer um pouco mais sobre como nós costumávamos trabalhar na empresa, é o caminho das pedras, né? Mas eu logo percebi que não era só a forma de realizar as coisas que era diferente. Os conceitos como trabalho em equipe, liderança, organização eram desenvolvidos de uma outra forma. E isso criava uma divergência de ideias em alguns momentos. E com isso começaram as dificuldades de convivência na equipe, prejudicando aquele espírito de colaboração tão gostoso, né? E os grandes estímulos que caracterizam o início da maioria dos projetos. Já viveram alguma coisa assim? De terem uma dificuldade de convivência com alguém por sentirem que tem valores diferentes? Que recursos que utilizaram nessas ocasiões? Eu percebi que aquela situação era uma grande oportunidade para eu estudar sobre a paz, né? Numa realidade que era muito próxima, muito mais próxima do que os temas acadêmicos, onde eu tinha me detido anteriormente, e que era uma oportunidade justamente dada a mim para que eu pudesse evoluir no caminho de criar os recursos internos nessa tão aspirada busca pela paz. E eu fiz isso usando o método que a ciência logosófica prescreve para o estudo da própria vida. Então, o primeiro passo foi me observar muito. Em cada momento que eu passava com eles, eu olhava para dentro, né, dentro de mim mesma, para entender o que eu estava pensando, o que eu sentia, quais eram as minhas reações internas a cada coisa que acontecia. E, poxa, me surpreendi muito com algumas das coisas que se passavam dentro de mim. E, ao mesmo tempo, eu observava os outros que estavam naquela situação de conflito para tentar também identificar quais os pensamentos passavam nas mentes, nas outras mentes, assim como na minha, naquela circunstância. E à medida que eu identificava os pensamentos, eu logo percebi que eram pensamentos nada construtivos. Eram pensamentos negativos que presidiam a nossa convivência. Eram o que a logosofia define como pensamentos deficiência, que é o pensamento negativo que, enquistado na mente, exerce forte pressão sobre a vontade do indivíduo, induzindo de modo contínuo a realizar seu insaciável apetite psíquico. Bem, então a cada observação eu anotava, buscava na bibliografia para identificar qual era o tipo exatamente, né, de pensamento deficiência, e estudava na bibliografia sobre como eles agem na mente e quais são os recursos que eu preciso desenvolver para superar cada um deles no que nós estávamos vivendo. E esse foi assim um passo muito importante para eu avançar naquela situação, mas não foi o suficiente, né? Aos poucos eu fui compreendendo que conhecer os tipos de pensamento que emergiam naquela circunstância me ajudava a controlar a minha reação, né? Mas eles continuavam aparecendo incessantemente, né? De forma insistente, a cada oportunidade que era apresentada. A luta interna, a luta dentro da minha mente, a luta dentro de mim mesma, ela continuava, apesar de eu ter conseguido frear as reações externas. Mas então, como lidar com essa situação? Bom, um episódio dessa vivência me marcou muito e me ajudou a fazer justamente isso. Eu precisava trabalhar para buscar a paz dentro de mim mesma, achar uma forma de fazer cessar o surgimento desses pensamentos. E um episódio dessa vivência me marcou muito e me ajudou a fazer justamente isso.
Um fato que aconteceu no trabalho na equipe foi interpretado pelas pessoas, cada uma de uma forma, né? Formas diferentes, cada um usando suas próprias lentes de conceitos. E por isso a conversa logo evoluiu para uma discussão intensa. Foi algo assim que me feriu sensivelmente o que aconteceu naquele dia. Era como se eu estivesse vivendo um ataque ao que eu tenho de mais íntimo, ao meu mundo interno. Eu refleti muito sobre a razão daquilo ter me atingido daquela forma e compreendi que eu esperava que aquele esforço de superação desses pensamentos, né, inquietantes na mente fosse feito por todos. Mas os demais não compartilhavam desse objetivo. Então, isso acabava frustrando e minando o meu próprio estímulo em superar aqueles pensamentos. Percebendo que não tinha um esforço correspondente no outro, os pensamentos de deficiência eles se alimentavam e voltavam à mente. E aí eu entendi que eu não estava preparada para aquela batalha. Eu precisava deixar de lado essa postura sobre o outro para blindar as minhas próprias iniciativas de evoluir. E estudando, eu selecionei então novos recursos para tentar lidar com aquela situação. O primeiro que eu elegi foi o respeito. O autor da logosofia nos ensina que o respeito é um meio imprescindível para a convivência humana, o que parece bastante coerente. E olhando com muita sinceridade para a minha própria postura, eu vi dentro de mim, em alguns momentos, naquela circunstância que eu vivia, esse respeito me faltar, né? Então, a divergência de valores estava me levando a me colocar numa posição de superioridade moral que, por si só, atenta contra um valor humano muito importante que eu venho tentando cultivar dentro de mim, que é a humildade. Então, recordei de uma compreensão que eu tive em um outro momento, justamente estudando sobre a humildade. E essa compreensão é a seguinte, de que todos os seres humanos, sem exceção, eles são melhores do que eu em muitas coisas. Inclusive, aqueles com quem eu vinha tendo dificuldade. E isso foi muito importante, porque mudou a forma de eu observar aquelas pessoas. Eu não estava mais buscando identificar neles os pensamentos de deficiência que prejudicavam o nosso trabalho em equipe, mas sim as virtudes e as habilidades que eles tinham. E com isso eu consegui reconstruir em mim a confiança pelo trabalho deles. Eu decidi que eu respeitaria aquelas pessoas em todas as circunstâncias, mas especialmente naquelas em que havia divergência de opiniões, que era justamente onde aqueles pensamentos costumavam vir à mente. Então, essa postura de serenidade, que não responde às alterações de ânimo do outro, precisaria presidir aqueles momentos. Essa passaria a ser, então, uma condição inegociável de minha conduta. Nem sempre eu consegui, mesmo depois de ter tomado essa decisão, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, esse propósito ele sempre me protegeu muitíssimo. E o segundo foi a luta contra o preconceito. Então, observando de novo, né, identifiquei algo inesperado, mas era que eu tinha criado dentro de mim mesma uma pré-concepção sobre tudo aquilo que eles propunham ou falavam, ou sobre a maioria das coisas que eles, né, traziam para as conversas. E eu recebia, então, essas ideias já com um conceito formado previamente, né, um julgamento já feito. Então, o que eu decidi que eu faria? Eu decidi que eu tentaria ouvir com a maior impessoalidade possível. No começo, para criar esse ambiente de troca entre nós, eu cheguei até a dar razão a eles, né, em algumas propostas que eu nem tinha assim tanta certeza, não tinha sido tão convencida. E nesses momentos de dúvida, né, insegurança, eu deixei o meu coração me ajudar a lhes dar esse voto de confiança. Eu percebi que era preciso, né, primeiro destruir essa barreira mental do preconceito.
algo, né, pesado, duro, para então conseguir voltar a usar minha mente para razoar com clareza a respeito do que eles propunham. A sabedoria logosófica ensina o seguinte: o sistema sensível está configurado na parte anímica do ser humano e tem sua sede no coração, órgão sensível por excelência e centro regulador da vida psíquica do homem. O crédito que o meu coração deu a essas pessoas sempre abriu espaço para o diálogo. Com essa concessão, eu penso que todos se beneficiaram. E o terceiro aspecto que eu elenquei, né, como importante foi identificar que eu precisava trabalhar em cima dos pensamentos de reclamação, de vitimização, de intolerância. Eu observei que não apenas eles existiam na minha mente, mas eles eram externalizados por mim e por outras pessoas da equipe. Esses pensamentos eles acabavam se reforçando mutuamente, criando uma atmosfera muito negativa. Eu fiz então um pacto com as pessoas mais próximas, aquelas assim mais íntimas, de convivência mais chegados, de que eu não reclamaria mais, nós não reclamaríamos mais daquela situação entre nós, e que só poderíamos falar sobre algo não estaria indo bem se já tivéssemos feito algo importante para mudar as coisas. Com essa pequena iniciativa, eu percebi que eu consegui plantar também uma semente de paz interna naquelas mentes, na mente daquelas pessoas queridas que conviviam comigo. A gente percebeu que era a hora de cada um voltar a tomar as rédeas dos pensamentos que prevaleceriam em suas mentes. Será que esse é o caminho para buscar a paz, ou um deles? Respeito e valorização das virtudes do outro, compreensão mútua que supera preconceitos, criação de um ambiente de tolerância. Para mim, na minha experiência, foram passos muito grandes. Nós vivemos hoje uma realidade de polarização de ideias, com conflitos e discussões permeando os mais diversos âmbitos da convivência social. Tanto no Brasil quanto no mundo, eu observo, estamos vivendo um ambiente em que a intolerância parece crescer. E a névoa das ideias pré-concebidas, a mesma névoa que me afligia, desfavorece o ouvir genuíno na busca de compreensão mútua. Em alguns momentos, para mim, assim, chega a parecer que o mundo deixou de ser colorido para ser só preto e branco. Como se o antagonismo das posições não permitisse mais à razão ver as virtudes de cada uma das posições e construir um diálogo. Será que esses primeiros passos de respeito, tolerância e superação de preconceitos poderiam nos ajudar a mudar essa realidade na convivência com as pessoas mais próximas de nós? Bem, fica o meu convite para que cada um experimente e comprove na sua própria vida. Assim como a Fernanda comentou sobre sua bela experiência de lutas internas, eu também vivencio diversas lutas. Essa experiência, por exemplo, do trânsito, me fez compreender certas reações dentro do meu mundo interno, que antes eram desconhecidas ou não eram percebidas, pela simples falta de conhecimento sobre o que ocorria no meu mundo interno. O que antes era escuridão, agora vejo uma luz de entendimento e compreensão. Porém, o que é mais fácil? Identificar os erros dos outros ou os cometidos por mim? Será que julgamos os erros dos outros da mesma forma que os nossos próprios erros? Será que precisamos mudar algo dentro de nós? Será que precisamos mudar alguma postura, alguma conduta? Algo que o autor da Logosofia nos ensina e que me chama muita atenção, em um trecho do livro Senhor de Sandra. Ele diz assim, são duas perguntas que diz assim: até quando seguiremos pensando
que são os demais que devem mudar seu jeito de ser? Isso não é desejar um bem que a nós mesmos estamos negando? Interessante, né? Venha compreendendo que estamos nessa vida para evoluir e corrigir nossos erros, sempre vigiando a nossa conduta, a nossa forma de agir, de lidar com as diversas situações da vida, sejam elas boas ou ruins. Ou seja, sou um ser ainda em construção e que precisa melhorar em muitos aspectos. Mas se eu ainda estou em construção, então o outro também deve estar. Também tem suas lutas internas que precisam ser melhoradas, precisam ser corrigidas. A partir dessa premissa, penso que posso ser mais tolerante com os outros. Assim, por exemplo, quando vemos um carro de autoescola na nossa frente e sabemos que aquele motorista ainda não domina, né, o veículo, não domina os mecanismos do veículo, não domina muitas vezes até as leis de trânsito, ele está aprendendo. Ou seja, aquele motorista está sujeito a cometer diversos erros. E nesse caso, geralmente, todos somos muito mais tolerantes. Só que será que eu domino a minha mente? Será que eu conheço todos os mecanismos presentes nela? Será que também não estou em um processo de formação e evolução? Então, pensando nisso, por que tanta intolerância com os demais e comigo mesmo? Depois de toda essa narrativa e elementos, eu gostaria de voltar para aquelas primeiras perguntas, né? Você deixaria o carro entrar na sua frente ou não? Será que existe uma resposta certa para isso? Ou depende da compreensão de cada um de nós? Saber manter a paz implica, sem nenhum gênero de dúvida, saber empregar a inteligência nos mais elevados objetivos de bem, saber usar a reflexão e saber exercer a paciência e a serenidade em todas as situações que precedam as ações do amanhã. Obrigada, Fernanda, obrigada, Bruno, e obrigada a você pela companhia. Se interessou? Quer saber mais sobre a logosofia? Então acesse logosofia.org.br. Lá você terá acesso a muitos outros conteúdos como esse, assim como acesso gratuito e para download de todos os livros de logosofia. Além disso, a Fundação Logosófica oferece gratuitamente um curso de informação a respeito da logosofia. Um estudante entrará em contato com você e lhe apresentará individualmente, em reuniões semanais, a forma como essa ciência faz viver a vida com mais consciência e felicidade. Para se inscrever nesse curso, entre em contato pelo nosso telefone ou pelo nosso site. Até a próxima!